pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro, olha, que dá até um mal-estar, hein, gente? Vamos falar sobre Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Gente, eu tenho uma dificuldade de falar o nome desse cara, então se estiver errado, vocês já me perdoem, viu? Bom, esse é um livro, né, da Inglaterra, certo, gente? E agora eu não lembro quando que ele foi publicado, mas enfim, o autor, gente, ele nasceu em 1894 e faleceu em 1963. Aqui no Brasil, né, a gente tem uma edição, essa edição aqui minha, achei, a primeira edição de 1941, tá? Primeira edição 1941. Muito bem. Bom, ele então, o Aldous é um autor inglês, né, gente? E ele vai fazer então essa leitura desse mundo que ele vê, que ele vive, mas a partir da criação de uma distopia. Então a gente precisa entender esse termo porque vocês usam às vezes muito assim, né? Como se fosse uma coisa muito simples, mas na verdade existe a necessidade de haver um entendimento desse termo. Então, uma distopia é um mundo que é criado, né? Ele cria-se esse mundo que não é o mundo real, tá? Então, ele seria... vamos pensar assim, ó, a utopia seria a perfeição e a distopia seria o contrário disso. Vamos dizer que seria a desgraceira toda, certo? Então, esse mundo distópico é um mundo que não existe e um mundo... pensando aí nas ideias, então, totalmente negativas, né? Um mundo completamente às avessas, eu acho que a gente poderia dizer assim, tá? Então, a gente vai ter esse mundo, que é o Admirável Mundo Novo, certo? E neste mundo, nós temos como... poderíamos dizer assim, como principal característica, né? O avanço da biotecnologia, tá, gente? Então, nós vamos conhecer um ambiente aqui que, claro, além de ter muitas tecnologias, né, muito avanço, ele é completamente diferente do nosso mundo, porque nós vamos ter, então, seres humanos criados, programados para determinadas funções, para determinadas classes sociais. Então, todos os seres humanos que vivem nesse mundo, eles são programados, certo? Eles foram feitos para aquilo que eles fazem, criados. Tá? Então, no Admirável Mundo Novo, nesse lugar maravilhoso, a gente tem muitas coisas assim consideradas positivas, né? E no meio de tudo isso, essas questões que a gente vai adentrar mais daqui um pouquinho, tá? Eu quero destacar que a obra, ela traz aí 4 personagens que são bem importantes, que a gente precisa se atentar, tá, gente? Então, a Lenina, tá? Que é uma personagem assim que carrega com ela o desejo de se apaixonar. Por que ela carrega esse desejo? Porque não é uma coisa incentivada, não é uma coisa boa. Nessa sociedade, as pessoas não se apaixonam e vivem com outra pessoa pro resto da vida. Nessa sociedade, as pessoas, elas têm muitos relacionamentos, tá? Então, elas se relacionam com muitas pessoas, elas ficam com muitas pessoas e elas não vão estabelecer uma relação, né? E também não vai haver a reprodução, como nós conhecemos, né? Não precisa de um homem e uma mulher para reprodução, por métodos tradicionais, diríamos assim, tá? Então, a Lenina, ela é uma mulher aí de classe alta, né? Ela é programada para ser das classes mais elevadas, mas ela não é totalmente perfeita dentro daquilo que ela deveria, porque todas as pessoas aprendem desde muito cedo que a paixão não é uma coisa boa, né? Tem livros aí mostrando as lambanças que aconteceram com pessoas que se apaixonaram. Daí, nós vamos conhecer o Bernard, que é um homem que está fisicamente fora do padrão. Então, percebam que a Lenina tem a questão cognitiva, emocional, poderíamos dizer assim. O Bernard tem a questão física, ele é um pouco mais baixo, ele não está dentro do padrão da classe que ele pertence, certo? E aí nós vamos ter, então, 2 outros personagens que aparecem um pouco depois, que é a Linda e o Selvagem. Então, gente, aqui tem uma coisa muito interessante sobre a Linda e sobre o Selvagem. Eu vou contar, então, depois pra vocês, tá? Vamos falar sobre a Lenina e sobre o Bernard
pra gente entender o que é esse admirável mundo novo. Então, eles trabalham, né, ali nas mais variadas funções, tá, gente? A Lenina e o Bernard, e eles são importantes, né? Eles têm trabalhos importantes dentro dos processos de manipulação genética, tá? Dentro das fábricas de seres humanos, a gente poderia dizer assim. E aí, a gente vai com um grupo de jovens que foi conhecer um desses lugares, um desses espaços, a gente vai entender o que essa sociedade faz. E aí a gente tem a primeira temática interessante aqui, que é a manipulação genética. Mas não é só uma manipulação genética, as pessoas não são só feitas para determinadas funções. A gente tem manipulação social e eu vou explicar para vocês como acontece. Dentro desse mundo novo, a gente vai ter desenvolvimento do processo Bukhanovsky. O que é esse processo? É a mesma coisa da produção em massa, por exemplo, de carros e objetos, produtos, bens de consumo. Ela vai ser inserida para a produção de pessoas, tá, gente? Então, quer ver? Eu vou ler na página 27. Gente, eu tô usando meu material, meu slide, porque já tá tudo pré-selecionado, mas obviamente, né, gente, tá baseado aqui no livro. A minha edição é essa aqui da Biblioteca Azul, tá? Então, as páginas que eu citar aqui, vocês podem conferir nessa edição aqui. Olha só, sobre o processo Bukhanovsky, tá? Gêmeos idênticos, mas não em insignificantes grupos de 2 ou 3, como nos velhos tempos da produção vivípara, quando um ovo se dividia às vezes acidentalmente, e sim em dúzias, em dezenas de uma só vez. Então, o processo Bukhanovsky é um processo que vai produzir gêmeos em quantidades assim intensas, incríveis, absurdas. Então vai sair lá 30, 40, 15 gêmeos, todos idênticos, tá, gente? E aí vamos pensar assim, não há mais a necessidade de mulheres para essa reprodução. Isso tudo é feito lá em incubadoras, né, tecnológico, enfim, é tudo feito por máquinas. E aí a gente fica se perguntando, né, por que eles querem então essa produção tão grande, né? Por que eles precisam de tantos gêmeos idênticos? Porque, por exemplo, se eu tenho uma fábrica e nessa fábrica eu preciso de 200 funcionários para apertar parafuso, eu posso produzir esses funcionários. Olha só que loucura. Se eu tenho uma mina de carvão e eu preciso de 300 pessoas para produzir, para fazer um dos processos, eu posso produzir essas pessoas. E aí eu não vou ter apenas essa produção idêntica, tá? De pessoas, assim, o tamanho dessas pessoas, né? O tipo físico dessas pessoas para esse trabalho. Eu vou ter também um processo de manipulação mental, tá? Mental. Quer ver o que eles vão falar aqui? Nós, na página 33, nós também predestinamos e condicionamos, decantamos nossos bebês sob a forma de seres vivos socializados, sob a forma alfas ou de ypsilones, de futuros carregadores ou de futuros, ia dizer, futuros administradores do mundo, mas, corrigindo, se completou, futuros diretores de incubação. Olha lá, ele vai explicar então como que faz esse condicionamento social. Túneis quentes alternavam-se com túneis resfriados. O resfriamento estava ligado ao desconforto sob a forma do raio-x diretos. Quando chegavam a ponto de serem decantados, os embriões tinham horror ao frio. Ficavam predestinados a emigrarem para os trópicos, a serem mineiros, tecelões de seda, de acetato e operários de fundição. Mais tarde, seu espírito seria formado de maneira a confirmar as predestinações do corpo. Página 35. Então, gente, veja só o que eles faziam. Fisicamente, eles predestinavam em vários aspectos, inclusive sensações. Então, ele era colocado em situações de muito frio, ou para odiar o frio, ou para se acostumar ao frio, porque ele ia trabalhar em minas de carvão, na mineração, onde é muito calor. Então, ele já crescia dentro desse processo aí de gostar ou não daquilo. Então, é natural, entende? Natural. E aí depois a gente vai conhecer então as salas em que vão criar essas pessoas para aceitar. O que acontece, gente?
os bebezinhos, né, as criancinhas, elas ficam nos grupos aos quais elas pertencem e elas ficam em contato com áudios, por exemplo, que vão repetir o que elas precisam gostar, vão repetir o que elas vão fazer. Então, assim, vai repetir tantas vezes que ser daquela função social é importante, que vai se tornar natural, né? E eu fico pensando numa relação que a gente pode estabelecer entre essa manipulação que acontece ali no livro com as manipulações que a gente vive socialmente. Vamos pensar em padrões de beleza? A gente ouve e vê tanto a reprodução de determinados padrões de beleza que chega um certo ponto na nossa vida que a gente simplesmente acredita que aquele padrão alto, magro, aquele cabelo, aquela cor de pele é mais bonita que a gente, ou é a mais bonita de todas, que a gente passa a acreditar naquilo e a gente passa a buscar aquilo incessantemente, né? Basta a gente ver, por exemplo, que o Brasil é um dos países que mais realiza procedimento estético, né? Grande parte desses procedimentos, eles são apenas para atingir determinados padrões de beleza, não são para consertar uma coisa assim, o nariz, a orelha, ou de repente, né, alguma coisa que não é só estético. Isso é um condicionamento que acontece também na nossa sociedade. Então, o que está posto aqui é muito chocante, né? Você fala assim, nossa, essas pessoas... olha, e a forma como o narrador vai construindo, ele vai mostrando, né? Como esses bebês ficam ali dias e dias ouvindo, quantas vezes precisa repetir a mesma coisa para eles acreditarem naquilo, que a gente fica assim impressionado. Mas a gente precisa sair dessa relação, né, do livro e ir pensar ali na nossa relação de hoje, né? Então, tantas coisas que a mídia nos manipula para pensar, ela repete tanto, ela fala de forma tão bonita, né? Aquilo aparece tantas vezes ali no seu dia a dia que daqui a um pouco você acredita naquilo. E aí eu dei um exemplo da questão da estética, né? Mas a gente precisa pensar, por exemplo, nos padrões políticos. Quantas vezes a mídia repete coisas pra gente daqui a um pouco tornar isso uma realidade, acreditar que isso é uma realidade. Então acho que esse processo de manipulação que tá aqui é muito, 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 muito interessante pra gente pensar no processo como a gente é manipulado hoje em dia também pelas nossas mídias, né? A gente não é feito em laboratório, nem manipulado em laboratório, mas o dia a dia nos manipula também, tá, gente? Então acho que essa temática aqui da manipulação, ela é muito interessante nesse aspecto e vale a pena dar uma anotada sobre isso, certo? Porque a gente encontra todos os dias isso, né? A gente precisa aprender a não se deixar manipular, certo? Outra coisa também importante é a manipulação do passado, que acontece aqui na obra, né? E aí, aqui na página 53 é a seguinte afirmação: o que vou lhes contar agora poderá parecer inacreditável, mas é que, quando não se conhece a história, os fatos relativos ao passado, em geral, parecem mesmo incríveis. Então ele tá contando o que ele quer, tá? Ele tá contando, assim, a história a partir da perspectiva dele, que é um dominador, que é um daqueles que administra o mundo, né? E ele vai, então, ele vai contar o que, gente? O que ele vai contar? Ele vai contar como era antes, né? E antes desse admirável mundo novo que se construiu. E aí a gente vai lá conhecer a história da Linda e do Selvagem, mas primeiro quero terminar de falar dos aspectos, tá? Ó, eles vão também construir uma sociedade de consumo, então as pessoas elas estão incessantemente buscando comprar novas coisas, buscando trocar os seus objetos, né, cintos, e aí assim, é muito engraçado, uma das personagens, né, tá ali com um cinto e ela fala assim, agora tá só, acho que é fivelo, é bolso, alguma coisa assim. O meu é com 2, agora é só com 1. Aí eu fico sempre pensando assim nos sapatos, né? Uma hora é salto quadrado, outra hora é salto fino, é salto agulha, sem salto. Você não dá conta de acompanhar. Se você for acompanhar, você vai passar sua vida trabalhando para comprar sapatos. E isso é o quê? Isso é uma forma de fazer a gente trabalhar mais, pensar menos e consumir. Porque para conseguir consumir, a gente vai ter que, ralar, trabalhar. E esse trabalhar não deixa tempo para mais nada. Deixa tempo para você parar para ler esse livro aqui para refletir. Não, você tem que trabalhar, né? Porque você tem que comprar o salto que mudou, você tem que comprar o marrom que tá na moda, a moda não sei o que lá. E aí a sociedade de consumo, ela te faz entrar nesse looping infinito,
né, de ficar trabalhando e comprando e trocando, trabalhando, comprando e trocando, e assim vai infinitamente, né? Então, olha só, a noite estava límpida, sem lua e estrelas, porém Lenina e Henry, por sorte, não tomaram conhecimento desse fato desalentador. Os anúncios luminosos em pleno céu excluíam eficazmente a escuridão exterior. Gente, isso aqui é uma cena, assim, eles têm carro voadores, né? E eles estão ali, o céu tá lindo, o narrador fala que o céu tá maravilhoso, mas tem tanto anúncio de coisa para vender, que ninguém nem presta atenção no céu, né? Então, assim, a sensibilidade, a beleza, né? Até a gente vai ter, assim, até ele vai explicar, esse administrador que tá mostrando a fábrica de pessoas, ele vai mostrar como que eles criam duas aversões, a aversão ao livro e a aversão à natureza, porque a aversão ao livro a gente consegue compreender, né? Então, se os bebezinhos forem manipulados a não gostarem de livros, eles não vão ter chance nenhuma de buscar conhecimento, então beleza. E a aversão à natureza está ligada ao contemplar, ao parar, né? Está ligado à própria beleza. Então, se a pessoa ela é mais ligada nisso, automaticamente ela é menos ligada ao consumo, ela é menos ligada a essas questões aí que consomem o ser humano, né? E que trariam motivos para que os seres humanos fossem mais dificilmente manipulados. Então, é uma parte bem interessante aqui também. E para finalizar a parte das temáticas, eles tomam uma droga, tá, gente? Eles tomam uma droga pra não sentirem. Então, vou explicar. É um comprimidinho que eles têm ali disponível pra todo mundo. E quando eles estão numa situação de muita emoção, emoção em qualquer sentido, que eles não sabem lidar com essas emoções, eles tomam essa soma, o nome desse remédio é soma dessa droga, e eles entram em estado de transe e dormem por muito tempo, e quando eles acordam aquilo tudo já passou. É muito interessante pensar nisso, porque nós também vivemos uma sociedade que vive um pouco em estado de transe, certo? Basta a gente pensar sobre como a gente evita os nossos sentimentos. Então, assim, a gente, ao invés de, às vezes, você tá ali num sentimento, muita raiva, né? Ou você tá muito triste. Então, a gente acaba direcionando isso para outras coisas, né? Por exemplo, você vai para uma festa e enche a cara, né? E aí você volta no outro dia, né? Você tá de ressaca, até que você vai voltar ao seu normal ali totalmente, já passou aquele sentimento, já passou a necessidade de resolver. Então é uma sociedade, aqui no livro, gente, é uma sociedade que vive alheia aos seus próprios sentimentos. E eu acho que muitas vezes a gente também tá fazendo isso, né? Por isso que nós vivemos numa sociedade que tem tanta dificuldade para lidar com os próprios sentimentos. Por isso que a gente precisa ter aula de educação socioemocional na escola, porque a gente não sabe mais, né? A criança, por exemplo, ela tá com raiva, ela tá assim, raiva é um sentimento humano, tá, gente? Normal, todo mundo sente. Ela tá com raiva, ela não sabe o que fazer com isso, ela bate na professora, ela quebra as coisas, ela morde o coleguinha, ela rasga o caderno. Claro, essa criança não sabe lidar com a raiva. Alguém já ensinou pra ela que quando a gente tá com raiva, o corpo fica assim, né? Você sente isso, sente aquilo, e a gente tem vontade de fazer isso, mas tem que, né? Não pode morder o colega, não pode rasgar o caderno. Aprender a lidar, olha a frustração, né? As pessoas sabem lidar com a frustração. Gente, nenhum ser humano sobre a face da Terra vai viver sem frustração. Nós nos frustramos diariamente com coisas pequenas ou com coisas grandes, mas a frustração é motivo para eu, de repente, não querer mais viver? A frustração, ela é motivo para eu usar drogas? Olha só, uma sociedade que não aprendeu a lidar com os próprios sentimentos. Aqui a gente tem isso. A diferença é que aqui a gente vai ter esse incentivo, o soma, os comprimidinhos, eles são distribuídos, né? Para que as pessoas tenham sempre à disposição e tomem sempre esse bendito desse comprimido, tá, gente? Então essas temáticas, né? A manipulação genética, a manipulação social, a manipulação do passado e o uso de drogas aí como mecanismo de lidar com as emoções, são 4 temáticas interessantíssimas desse livro. Eu não falei, mas esse livro faz parte do nosso clubinho de leitura, tá? Lá para redação. Então é um livro que dá para trabalhar muito bem em vários aspectos
da nossa escrita, certo? Então agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o enredo, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês é apresentado logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, porque existe um grupo de jovens conhecendo essa empresa, essa indústria. Eu tô chamando de indústria, tá, gente? Para que fique mais claro para vocês. Conhecendo essa indústria que produz os seres que habitam o novo mundo. Então a gente vai ter o Bernard e a Lenina, né? E aí eles vão assim... A Lenina vai acabar se envolvendo com eles, vão viajar e tal. Não é envolvimento emocional, tá? Envolvimento físico, como acontece. Então eles saíam com várias pessoas, eles tinham até que sair pra ninguém, né? Pra não estar errado, porque o certo dessa sociedade é sair assim e tal. Então o Bernard e a Lenina vão fazer essa viagem e eles vão para um lugar onde é possível ainda ver um pouco do mundo antigo, do mundo que existia antes do mundo novo. E, gente, basicamente, eles vão chegar num lugar que se parece muito com o Brasil, tá? Então é um lugar de muita natureza e tem uma tribo indígena ali, né, que são considerados selvagens, os seres humanos que vivem como se vivia antes, né, são selvagens e tal. E aí eles vão descobrir uma coisa assim muito curiosa, que é que esse chefe que estava apresentando a fábrica, ele fez essa viagem também, mas eles sofreram um acidente, uma tempestade, e a mulher que foi com ele acabou morrendo. Só que a mulher não morreu, é a Linda. A Linda não morreu, ela ficou perdida nesse mundo antigo e ela ficou vivendo ali, né? E a gente vai então assim ver que ela tá muito perturbada, né? Que ela ficou meio louca, até a gente poderia dizer, porque gente, ela saiu daquele contexto totalmente manipulado para cair num mundo que é mais real, a gente poderia dizer, né? E ela vai então se envolver com um dos moradores ali, vai ter um filho, né? E esse filho, ele meio que é criado entre esse mundo Admirável Mundo Novo e meio que entre esse... Imaginem assim, né? Como não é a cabeça dessa personagem. Só que o que acontece? O Bernard vai levar ele de volta, tá? Vai levar ele pro mundo novo. E aí, gente, a gente vai começar a conhecer a história, né? A conhecer, entender melhor esse mundo novo, mas pela perspectiva do próprio selvagem, né? Que tá ali nessa coisa toda, nessa forma de viver, nessa sociedade assim totalmente de ponta cabeça, e ele vai então assim, gente, também não vai dar conta de sobreviver nessa sociedade, não tem como sobreviver nessa sociedade, né? A não ser que você seja um dos seres humanos produzidos para ser manipulado mesmo ali. E o final bem triste, né? Eu não sei se eu conto, se eu não conto, mas não vou contar, eu acho, tá, gente? Mas assim, a gente conhece então essa sociedade a partir dessa perspectiva desse selvagem que vem, né? Que é trazido para esse mundo novo. E aí a gente vai então assim entender melhor como essa sociedade se comporta. Ele não vai suportar, gente, ele não vai suportar a frieza dos seres humanos, a superficialidade dos seres humanos, a gente poderia dizer até a burrice, né? Porque esses seres humanos, eles não têm um pingo de raciocínio, de conhecimento, de entendimento, eles não pensam por si próprios, né? Eles só vivem ali naquilo que é posto. Então eles trabalham, eles participam de muitas festas, muitos eventos sociais, se relacionam com muitas pessoas, exibem os seus bens materiais e a vida é completamente vazia, né? Imagine, nesse mundo, por exemplo, não há casamentos, né? Não é incentivado esse sentimento, essa relação entre pessoas. Então, assim, é tudo muito frio, muito vazio. E esse selvagem veio de uma realidade diferente, né? Ele veio de um outro contexto, de um outro mundo, desse mundo perdido, né? Que não existe mais. Então, ali, o que ele vai passar e como a gente vai conhecer a perspectiva dessa história é bem interessante. Eu acho que é um livro que vale muito a pena. Geralmente, assim, as distopias, né, gente? Eu já falei pra vocês aqui de 1984, eu gosto muito. Fahrenheit 451 é péssimo, eu acho horrível. E Admirável Mundo Novo, eu diria que tá no meio, assim. Tá ali no 70%. Eu gosto 70% só.
Mas ele tem pontos muito interessantes, tá? Eu acho que principalmente essa manipulação social, eu acho que é a mais interessante de todas que a gente tem aqui, eu acho que vale muito a pena. Diferente do Fahrenheit 451, que eu não recomendo, acho que você não precisa nem perder nem seu tempo, nem seu dinheiro com esse livro, esse aqui não, esse aqui eu acho que realmente é interessante sim, vale a pena ler e traz muitas perspectivas, tá? Pensando no nosso clubinho também, outra analogia que vocês podem fazer é com a música da Pitty, né? Admirável Chip Novo. É um livro, é uma música que foi feita aqui, inspirada nessa publicação, e é uma música muito interessante, que vai trazer também essa coisa, né, que ela começa ali dizendo, pane no sistema, alguém me desconfigurou, aonde estão meus olhos de robô, né, e aí ela vai falando, nada é orgânico, é tudo programado. A gente consegue estabelecer uma relação muito interessante entre o que a Pitty coloca na música dela, o que a gente tem aqui nesse livro e a nossa sociedade. Então tá aí uma bela leitura para você pensar um pouco melhor o mundo e para você ter repertórios incríveis para a escrita da sua redação. Beleza, pessoal? Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, pessoal!